Olá, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o algoritmo de ordenação do Merge Sort. Esse algoritmo de ordenação, ele segue o princípio de divisão e conquista. Os algoritmos que seguem o princípio de ordenação e conquista, eles partem da seguinte ideia. Ao invés de você tentar resolver o problema como um todo, por que você não divide esse problema em pequenos pedaços, encontra a solução para esses pequenos pedaços e depois combina as soluções que você encontrou para todos esses pedaços. No caso da ordenação, a ideia é a seguinte. Ao invés da gente tentar ordenar um conjunto de valores como um todo, então, por exemplo, ao invés de eu tentar ordenar todo esse conjunto de valores que está aqui, por que eu não divido esse conjunto de valores em pedaços menores, ordeno esses pedaços menores e depois combino as soluções que eu encontrei? Vamos começar a falar desse algoritmo sobre como a gente pode combinar as soluções que a gente encontrou. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu peguei esse meu conjunto de valores e dividi em duas partes. Então, aqui eu tenho 7 elementos e eu vou dividir aqui 3 elementos para cá e 4 elementos para cá. Agora, vamos supor que de alguma forma eu ordenei essas duas metades do meu vetor. Depois a gente vai falar sobre como a gente vai ordenar essas partes do nosso vetor. Mas vamos supor que a gente dividiu o nosso problema em dois e ordenou cada uma dessas partes. Bom, agora que eu dividi o meu problema em dois pedaços, resolvi o problema da ordenação para cada um desses dois pedaços, eu vou combinar essa solução. E combinar a solução é algo relativamente simples. Qual é a ideia que a gente vai seguir para a gente partir desses dois conjuntos que estão ordenados e criar um único conjunto ordenado? Então, a ideia é a seguinte. A gente vai ter aqui um índice para controlar a posição que a gente está olhando para esse pedaço do meu vetor e um índice que a gente está olhando aqui para esse pedaço do meu vetor. E a gente vai combinar essas duas soluções em um vetor resultante aqui, que a gente vai ter um índice I para dizer qual é a posição que eu estou olhando desse meu vetor resultante. Então, eu vou fazer a seguinte comparação. O elemento que está na posição I1 desse meu subconjunto aqui é menor que o elemento que está na posição I2 desse meu subconjunto? Nesse caso, é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento da posição I1 e colocar aqui no meu vetor resultante. E vou passar para a próxima posição dessa minha metade ordenada do vetor. Vou olhar aqui. Aqui o I vai para a próxima posição e eu continuo minhas comparações. O elemento que está na posição I1 é menor que o elemento que está na posição I2? Não é menor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o elemento da posição I2 e vou colocar aqui no meu vetor resultante. Passo o I para a próxima posição. O elemento que está na posição I1 é menor que o elemento que está na posição I2? Não é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com o elemento da posição I2 e vou colocar aqui no vetor resultante. Continuando aqui, o elemento que está na posição I1 é menor que o elemento que está na posição I2? É menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, pegar esse elemento e colocar aqui no meu vetor resultante. Continuando, o elemento que está na posição I1 é menor que o elemento que está na posição I2? É menor. Então, eu vou copiar esse elemento aqui para o meu vetor resultante. Agora, pessoal, notem que a gente já olhou para todos os elementos que estavam aqui nesse pedaço do meu problema e sobrou esses dois elementos da minha segunda parte do problema. Eles já estão ordenados, então o que a gente faz? Só copia eles aqui para o nosso vetor resultante. E aí, a gente tem aqui o nosso vetor resultante ordenado. Então, notem aqui que se a gente sabe resolver o problema da ordenação para duas partes do meu vetor, a gente já sabe como combinar a solução encontrada para esses dois subproblemas e ter como resultado a solução para o meu problema como um todo. Bom, a gente já sabe como é que a gente combina a solução de dois subproblemas em uma única solução para a gente ter um conjunto inteiro ordenado. O que a gente vai ver agora é como que a gente divide o nosso problema em subproblemas e como a gente ordena cada um desses subproblemas. Então, vamos olhar para esse exemplo aqui, onde a gente tem um conjunto de valores que tem 8 elementos.
O algoritmo do Merge Sort vai fazer o seguinte, ele vai pegar o conjunto original e vai dividir em duas partes. Então, aqui se a gente tem 8 elementos, a gente vai ter uma parte que tem 4 elementos e a outra parte que tem 4 elementos. Então, essa primeira parte aqui a gente vai ter. Então, aqui a gente tem de um lado os elementos 1, 8, 7 e 10, e do outro lado a gente tem os elementos 5, 3, 20 e 25. A questão agora é, como é que a gente ordena essa metade do vetor e como é que a gente ordena essa segunda metade do vetor? A ideia aqui é aplicar a mesma lógica que a gente aplicou anteriormente para esses subproblemas. Ou seja, a gente vai de novo dividir esse subproblema ao meio e tentar resolver para cada uma das partes. A ideia aqui é que a gente divida o problema em partes tão pequenas que a gente chega no momento que a solução para essa parte bem pequenininha acaba sendo trivial. Então vamos lá, aqui eu dividiria ao meio e de um lado eu ia ter os elementos 1 e 8 e do outro lado os elementos. Aqui também eu vou dividir ao meio e de um lado eu vou ter os elementos Bom, a gente chegou agora num ponto em que cada subproblema tem 2 elementos. Como é que eu ordeno esses 2 elementos? Será que eu sei fazer isso ou será que eu consigo dividir ainda mais o meu problema? O algoritmo do Merge Sort ele vai de novo dividir o subproblema até que a solução para o subproblema seja trivial. Então aqui a gente vai pegar esse meu subconjunto e dividir mais uma vez em 2. E aí a gente vai ter os elementos 1 e 8. Nesse subproblema, a gente vai dividir ao meio e a gente vai ter 7 e 10. Para esse subconjunto, a gente também vai dividir ao meio e vai ter os elementos 5 e 3. E para esse subconjunto também, a gente vai dividir ao meio e vamos ter os elementos 20 e 25. Notem que agora a gente dividiu os problemas em pedaços tão pequenos até a gente chegar no momento em que cada subproblema do nosso vetor tem apenas um elemento. Então, eu tenho aqui 1, 8, 7, 10, 5, 3, 20 e 25. Nesse caso, quando a gente tem apenas um elemento no nosso vetor, a gente já sabe o resultado da ordenação. Um vetor que tem apenas um elemento e esse valor é 1, ele já está ordenado. Um vetor que tem apenas um elemento e esse vetor é 8, ele já está ordenado. Um vetor que tem apenas um elemento e esse elemento é o 7, ele já está ordenado e assim por diante. O que a gente vai fazer agora é começar a combinar esses pequenos pedaços de vetores que já estão ordenados até a gente chegar na solução final do nosso problema. E combinar a solução de subproblemas a gente também já sabe fazer, que foi o que a gente fez na primeira metade desse vídeo. Então, a gente vai pegar esse subproblema que está ordenado e esse subproblema e combinar num único vetor. Esse elemento é maior ou menor que esse aqui? É menor, então eu vou colocar ele primeiro no meu vetor resultante e esse segundo elemento aqui depois. Então, aqui eu acabei criando um pequeno conjunto que está ordenado. Agora, vamos pegar esses 2 subproblemas aqui e fazer a mesma coisa. Combinar eles num único conjunto. Então, qual é o menor? O 7 ou o 10? O 7 é o menor, então eu vou colocar ele primeiro. E o 10 em sequência. E aqui eu tenho um pequeno conjunto resultante que está ordenado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar para esses 2 subproblemas e colocar aqui um conjunto resultante com a ordenação desses 2 elementos. Então, aqui o menor é o 3 e o 5 vem em seguida. Vou olhar para esses 2 subproblemas e vou criar aqui um conjunto resultante que vai ter o 20, que é o menor primeiro, e o 25 em seguida. Agora, o que a gente vai fazer é combinar esses subconjuntos aqui. Então, a gente tem 4 subconjuntos, a gente vai combinar eles para a gente ter subconjuntos maiores e que também estão ordenados. Então, a gente vai olhar para esses 2 subconjuntos aqui e a gente vai ordenar eles num único subconjunto. E a gente vai seguir a mesma lógica que a gente fez na primeira parte do vídeo. Primeiro olhando para o primeiro elemento desse subconjunto comparado com o primeiro elemento desse subconjunto. Então, aqui o 1 é menor, agora eu passo para o próximo. O 7 é menor que o 8 é menor que o 10. Coloco o 8 e copio o 10.
Agora a gente vai combinar esses dois subproblemas em um único subproblema. O 3 é menor que o 20, então eu vou colocar o 3 aqui primeiro. O 5 é menor que o 20, então eu vou colocar o 5 aqui primeiro. Sobrou esses dois elementos, vou copiar aqui para o meu vetor resultante. O que a gente vai fazer agora? Combinar esses dois subproblemas em um único vetor aqui resultante. Então, a gente vai começar aqui. O 1 é menor que o 3 é menor que o 7, o 5 é menor que o 7, o 7 é menor que o 20, o 8 é menor que o 20, o 10 é menor que o 20, e sobrou dois elementos aqui, o 20 e o 25. Então, eu vou copiar eles aqui embaixo. E aí, eu tenho aqui o meu vetor completamente ordenado. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez, a gente pegou o nosso problema original e fez o seguinte. Esse problema é muito grande para eu resolver. Divide ele na metade e vamos resolver o problema para cada uma dessas metades. Cada metade a gente pegou e falou assim, olha, o problema ainda está grande para a gente resolver, divide mais um pouco. E a gente passou aqui para problemas menores. Cada um desses problemas menores, a gente falou o seguinte, olha, ainda está grande, divide de novo esses problemas. E a gente dividiu, até que a gente chegou num ponto em que cada subproblema tinha um único elemento. Quando a gente chegou nesse ponto em que cada subproblema tinha um único elemento, aí a gente falou, olha, quando o vetor tem um único elemento, eu sei ordenar esse vetor. Então, pega dois subproblemas que eu já sei ordenar, né? E combina as soluções. Então, a gente combinou as soluções dos problemas que a gente já tinha ordenado em problemas um pouco maiores. E aí, a gente continuou pegando esses subproblemas maiores que a gente tinha acabado de resolver e combinando eles para criar soluções para subproblemas um pouquinho maiores até a gente chegar no problema resolvido como um todo. Vamos agora dar uma olhada em como implementar o algoritmo do Merge Sort. Bom, vamos começar então fazendo a implementação do Merge Sort por aquele método que faz a junção de dois subconjuntos que já estão ordenados, que foi o comecinho desse vídeo. A gente vai então criar um método que chama intercala. Esse método, ele vai receber como parâmetro um vetor, ele vai receber como parâmetro também qual é a posição inicial do vetor, qual é a posição final do vetor e qual é a posição do meio do vetor. Depois vocês vão ver que esse método, ele vai ser um método genérico para a gente conseguir juntar qualquer subconjunto desse nosso vetor, não necessariamente exatamente o meio. Mas para simplificar, vamos supor que é exatamente o meio. Então, supondo aqui que eu tenho esse meu conjunto de valores, eu passaria aqui como parâmetro, além desse meu vetor, a posição inicial do vetor, a posição final, que aqui é 6, e eu iria dizer aonde que está o meio desse meu vetor, que seria aqui na posição 3. Então, nesse algoritmo aqui, a gente vai pegar a primeira metade do vetor, então do 0 até menor que a metade, que seria aqui, e a partir da metade até o final do meu vetor. A nossa primeira metade já está ordenada, então a gente tem aqui 1, 7, 8 ordenado, e a segunda metade também já está ordenada, 3, 5, 10 e 25. E aí a gente vai implementar então a junção desses dois subconjuntos em um único conjunto completamente ordenado. Para isso, a gente vai criar dentro desse método um vetor, e nesse vetor que a gente vai criar, a gente vai colocar os elementos desse nosso vetor passado como parâmetro de forma ordenada. Então, a gente vai ter aqui uma variável que ela vai me dizer qual é a posição desse nosso vetor que a gente vai criar que está livre. Então, uma posição que eu posso inserir um elemento. Além disso, a gente vai precisar de dois outros índices para controlar em qual posição da primeira metade do vetor eu estou olhando e qual é a posição da segunda metade do vetor que eu estou olhando. Como eu falei para vocês, a gente vai criar um vetor onde a gente vai colocar todo o conjunto ordenado. Então, aqui eu estou criando esse vetor e o tamanho desse vetor é o fim menos o início. Bom, e aí vocês podem estar me perguntando, por que a gente não cria esse vetor auxiliar onde a gente vai colocar o resultado completamente ordenado do próprio tamanho do vetor?
Bom, esse método que a gente está implementando, a gente vai implementar ele de uma forma genérica. Então, num primeiro exemplo, para um entendimento melhor do algoritmo, a gente está considerando que a gente está ordenando aqui os subconjuntos do vetor exatamente na metade. Então, a gente tem aqui a primeira metade e a segunda metade. Mas esse nosso algoritmo de intercalação, ele tem que ser capaz de intercalar um subconjunto menor também que está dentro do vetor. Então, por exemplo, se a gente olhar só para esse subconjunto aqui, a gente deveria ser capaz de conseguir intercalar esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. Assim que a gente terminar de olhar para o código desse método, a gente vai testar ele e aí talvez fique mais claro como que ele funciona e como que ele é capaz de intercalar os pequenos conjuntos dentro de um vetor. Continuando aqui, a gente vai setar essa variável aqui que vai controlar a posição que eu estou olhando da primeira metade do meu vetor como a posição inicial. Então, a gente começa aqui a partir do início, que a gente está passando como parâmetro. A variável que vai controlar a segunda metade do vetor que eu estou olhando, qual é a posição do meio que eu estou passando como parâmetro. Então, por exemplo, essa posição aqui. E essa variável aqui que vai controlar qual é a posição livre que eu tenho nesse meu vetor auxiliar, que vai guardar o resultado da minha intercalação como zero. Então, eu sempre começo a popular esse meu vetor aqui a partir da posição zero. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço de repetição com a seguinte condição: enquanto o índice do meu vetor for menor que o meio e o índice da segunda metade do meu vetor for menor que o fim, eu vou fazer a comparação entre o elemento que está na posição i vetor 1 com o elemento que está na posição i vetor 2. Então, por exemplo, aqui, eu comecei com o índice do vetor 1 aqui e o índice do vetor 2 aqui. Considerando que esse aqui é o meio do meu vetor, esse meu índice aqui, ele não pode passar da metade. E esse meu índice aqui, ele vai andar, mas ele não pode passar do fim do meu vetor. Então, esse laço aqui é para a gente andar por todos esses elementos e por todos esses elementos aqui. E aí, só relembrando aqui o que a gente vai fazer, a gente vai comparar se o elemento que está na posição índice 1 do meu vetor é menor ou igual ao elemento que está na posição do índice 2 do meu vetor. Então, o primeiro elemento aqui da primeira metade com o primeiro elemento da segunda metade do meu vetor. Se esse elemento for menor que o elemento que está na segunda metade do meu vetor, a gente vai colocar esse elemento da primeira metade do meu vetor no vetor resultante e vai incrementar aqui o meu índice do vetor 1. Vou baixar aqui um pouquinho. Caso o elemento que está na posição i vetor 1 não seja menor que o elemento que está na posição i vetor 2, então o que eu vou fazer? Ao invés de ficar com o elemento da posição índice vetor 1, eu vou ficar com o elemento que está na posição índice vetor 2. Vou incrementar aqui o meu índice e incrementar aqui o índice do meu vetor auxiliar. Então, esse meu bloco aqui de código, ele vai fazer o quê? Andar pela primeira metade do meu vetor e pela segunda metade do meu vetor ao mesmo tempo e fazer essas comparações. O elemento que eu estou olhando da primeira metade do meu vetor é menor que o elemento que eu estou olhando da segunda metade do meu vetor? Se isso for verdade, eu pego o elemento da primeira metade do vetor. Caso contrário, eu pego o elemento da segunda metade do vetor. Esse nosso laço aqui, ele vai parar quando o índice do vetor for menor que o meio, ou então quando o índice da segunda metade do vetor for menor que o fim. Então, quando eu terminar ou a primeira metade ou a segunda metade, eu vou parar esse nosso laço aqui. E aí, nesse caso, a gente pode acontecer um cenário de que eu terminei uma das partes do vetor, como a gente viu no início do vídeo. Então, eu terminei aqui todos os elementos da primeira parte do meu vetor, mas eu não terminei os elementos da segunda parte do vetor. Então, o que a gente faz? A gente copia os elementos da segunda parte do vetor para o vetor auxiliar. A gente vai primeiro olhar para a primeira parte do vetor. Então, se ainda existem números na primeira parte do vetor, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço, a gente vai partir o nosso laço da posição que a gente parou no laço anterior. Então, aqui a gente pode ter olhado até um pedaço do vetor, mas ainda faltam 3 elementos. Então, a gente olha até o elemento que a gente ainda não olhou. A gente vai no máximo até o meio.
incrementando de uma em uma posição. E aí a gente basicamente vai copiar aqui os elementos dessa primeira metade que ainda não passou para o vetor resultante, aqui o vetor auxiliar, para o vetor auxiliar. Então, isso que a gente faz nesse bloquinho aqui. Nesse caso aqui, a gente está copiando os elementos que ainda não foram da primeira metade para o vetor resultante. Mas a gente também pode ter elementos da segunda metade do vetor que não foram copiadas para o vetor resultante. E aí, basta a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que considerando a segunda metade do vetor. Então, a gente faz um laço aqui, partindo da posição da segunda metade que a gente não copiou ainda para o vetor auxiliar, vai no máximo até o final do meu vetor, sempre passando de uma em uma posição, e copia aqui o elemento do vetor da segunda metade que ainda não foi copiado para o vetor auxiliar, e incrementa aqui o índice da posição que está livre. Notem, pessoal, que depois que a gente executou esse bloco aqui, a gente vai ter dois cenários. Ou a gente copiou todos os elementos da primeira metade do vetor para o vetor auxiliar, ou a gente copiou todos os elementos da segunda metade do vetor para o nosso auxiliar. Então, esses nossos dois fors aqui, ou uma coisa vai acontecer, ou outra coisa vai acontecer, mas aí a gente está preparado para os dois cenários. Diminuir aqui um pouquinho só para a gente dar uma olhada. Então, basicamente, o nosso método do intercala, ele está pronto. A gente fez aqui as comparações da primeira metade com a segunda metade, colocou no vetor auxiliar conforme qual era o elemento menor, copiou os elementos faltantes aqui. E aí, o que está faltando fazer? Se a gente observar esse nosso método aqui, ele está comparando a primeira metade com a segunda metade do vetor e colocando o resultado disso num vetor auxiliar. O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso vetor passado como parâmetro com os elementos do vetor auxiliar para que o nosso vetor passado como parâmetro ele fique com os elementos desse intervalo de início e fim aqui passado como parâmetro ordenado. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um laço aqui percorrendo da posição inicial até a última posição que está livre do meu vetor, né? Então, a gente vai andar por todos os elementos do nosso vetor e a gente vai copiar os elementos do vetor auxiliar para os elementos do vetor passado como parâmetro. Então, aqui ficaria vetor em alguma posição aqui, recebe o auxiliar na posição I, tá? Bom, e aí a questão que fica é, o que a gente coloca aqui dentro como parâmetro? Será que a gente coloca a posição I aqui também? Bom, na verdade, a gente não vai colocar simplesmente o I aqui no nosso vetor. A gente vai colocar início mais I. Por que a gente está fazendo isso? Vou voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês que esse método aqui, a gente ia implementar ele de forma genérica? Então, no exemplo, a gente está considerando que a gente vai intercalar o nosso vetor considerando exatamente a metade. Então, eu vou intercalar essa metade aqui com essa metade aqui. Mas, a gente pode também querer intercalar outros subconjuntos do vetor. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de intercalar essa primeira metade do zero até exatamente a metade do vetor e exatamente da metade até o final do meu vetor, eu posso querer intercalar aqui essa metade aqui com essa metade aqui, certo? Então, esse método aqui, ele vai ser chamado, depois quando a gente for implementar o restante do algoritmo, para intercalar diferentes subconjuntos do nosso vetor. Então, na hora de copiar o intervalo que a gente ordenou, a gente vai sobrescrever exatamente esse pedacinho aqui. Então, nesse exemplo aqui, o início meu não é a posição 0, mas é essa posição aqui, certo? Então, aqui embaixo, a gente vai colocar início, porque vai depender do subintervalo que a gente está ordenando, e esse mais i aqui para a gente conseguir andar nesse nosso vetor aqui também. Então, vamos só testar esse método que a gente acabou de implementar. Tenho aqui o método que eu mostrei para vocês agora, de pouco, implementado, certo? E aí, agora, eu vou testar aqui esse nosso método da seguinte forma. Eu tenho aqui um vetor que tem exatamente a configuração que eu mostrei para vocês no exemplo. 1, 7, 8, então essa primeira metade está ordenada. E 3, 5, 10 e 25, essa segunda metade também está ordenada. Vou imprimir o vetor antes da intercalação. Vou chamar o método intercala passando como parâmetro a posição
inicial do meu vetor, a posição final e qual é o meio do meu vetor. Então, o tamanho do vetor dividido por 2. E vou imprimir aqui o vetor depois que ele tiver intercalado. Vamos ver como é que vai ficar? Então, aqui a gente tem o resultado do nosso algoritmo. Então, 1, 7, 8, 3, 5, 10 e 25, que é o vetor antes da intercalação. E depois que a gente faz a intercalação, a gente tem o vetor completamente ordenado. Uma outra coisa interessante aqui que a gente pode testar o nosso método é fazer a intercalação para um subconjunto diferente do subconjunto que a gente testou anteriormente. Então, por exemplo, aqui, vamos considerar que a gente quer intercalar esse subconjunto aqui, que é o 1 e o 7, com esse subconjunto aqui, 3 e 8. Esses elementos aqui eu vou ignorar por enquanto. Então, eu vou chamar o meu método, passando como parâmetro o vetor, e eu vou falar que eu quero intercalar esse subconjunto aqui, que vai da posição 0 até a posição 4, né? Tem 4 elementos. E a metade do meu vetor aqui, nesse caso, é 2. Então, eu vou intercalar esse pedacinho aqui. Vamos rodar e ver como que vai ficar. Certo? Então, aqui eu tinha o meu vetor 1, 7, 3, 8, que é o que eu quero intercalar, e isso aqui eu estou ignorando. O resultado disso é essa primeira metade intercalada direitinho. Então, aqui eu tenho 1, 3, 7, 8, e isso aqui eu ignorei, então só está aqui. Vamos agora discutir um pouco como que a gente faz para a gente dividir o nosso problema em subproblemas e depois sim chamar o nosso método de intercalação que a gente acabou de implementar. A gente tem o método da intercalação pronto, mas qual é o nosso objetivo final? O nosso objetivo final é a gente chamar um método passando como parâmetro um vetor, o início e o fim desse vetor, e esse método devolver o nosso vetor resolvido. Seguindo aqui, então, a nossa ideia de dividir o nosso problema na metade, até a gente ter um problema bem pequenininho que a gente sabe resolver, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método recursivo que vai pegar o vetor de início até o final, dividir no meio, pega a metade, divide no meio, até ele chegar no momento que ele não tem mais o que fazer e aí ele começa a fazer intercalação. Então, nas nossas chamadas recursivas, a gente vai empilhar chamadas fazendo a divisão do nosso problema em problemas menores e depois a gente vai começar a desempilhar as nossas chamadas recursivas fazendo a intercalação desses subproblemas que a gente acabou de dividir. Então, na nossa chamada recursiva aqui, descobrir qual é o meio do meu vetor. Então, o meio do vetor vai ser o início mais o fim, dividido por 2. E aí, eu vou chamar esse mesmo método do merge sort, passando como parâmetro do início, e aqui eu não vou ir até o final, eu vou até o meio. E a minha segunda chamada recursiva vai ser para a segunda metade do meu vetor. Então, eu vou começar no meio e vou até o final. Então, aqui eu vou dividir a minha primeira metade, dividir a segunda metade, fazer a ordenação para cada uma dessas metades de forma recursiva e depois que cada uma dessas metades estão ordenadas, eu vou fazer a minha intercalação. E aí eu vou passar como parâmetro o início, o fim e o meio do meu vetor. As chamadas recursivas do nosso algoritmo, elas estão construídas aqui. O que está faltando a gente fazer é a gente definir qual é o ponto de parada do nosso algoritmo. Então, o ponto de parada desse nosso algoritmo do merge sort é quando a gente já dividiu o nosso vetor tantas vezes a ponto de que a gente não consegue mais fazer essa divisão. Então, a gente vai primeiro descobrir quantos elementos tem no nosso vetor. Então, vou criar aqui uma variável chamada quantidade. E a minha quantidade vai ser o fim menos o início do meu vetor. E aí, essas minhas chamadas recursivas aqui só vão acontecer se a quantidade de elementos do meu vetor for maior que 1. Porque se for igual a 1 ou menor que 1, dividir esse nosso vetor já não faz mais sentido. Então, enquanto eu consigo dividir, eu vou fazer essa divisão até chegar a um ponto que eu já tenho todas as minhas divisões feitas e aí a gente vai começar a chamar o intercala. Um exercício bem interessante da gente fazer seria a gente desenhar todas as chamadas recursivas que estão acontecendo aqui para a gente entender como que essas chamadas estão sendo empilhadas, o momento que elas começam a ser desempilhadas e o momento em que acontece essa intercalação.
Não vai caber nesse vídeo, mas fica como exercício para vocês e quem sabe para um próximo vídeo. Vamos então testar agora aqui o nosso método do Merge Sort. Então a gente vai colocar aqui, ao invés de chamar o intercala, vamos chamar o Merge Sort. E a gente passa como parâmetro o início, o fim do nosso vetor, que eu vou passar o tamanho do vetor inteiro, porque a gente quer ordenar ele completo. E é isso, certo? Aí aqui a gente vai imprimir o vetor antes da ordenação e depois da minha ordenação. Então, vamos ver aqui esse vetor 1, 7, 3, 8, 5, 10, 25. Vou rodar aqui. E ele é ordenado 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 25. Então, funciona bonitinha a nossa ordenação, o nosso método do Merge Sort. Testar aqui mais um cenário com um vetor completamente desordenado. Então, vou rodar aqui só para a gente ver se está funcionando tudo bem. Então, aqui está o meu vetor original e o meu vetor após a ordenação. Então, espero que vocês tenham conseguido entender a ideia básica por trás do algoritmo do Merge Sort, que vocês implementem, façam vários testes e alguns testes na mão para que vocês aumentem a compreensão de vocês em relação ao funcionamento desse algoritmo. Um abraço e até a próxima!